Olá pessoal, como vão? Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma aula de Geografia, turma do 9º ano. Certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim da Iugoslávia. Na nossa aula passada a gente falou um pouquinho sobre o Muro de Berlim e a unificação da Alemanha, no processo de fragmentação. Hoje a gente vai ver essa fragmentação agora com o fim da Iugoslávia. Aqui eu coloquei um slide, vocês podem ver com algumas caveiras aqui para mostrar que nesse fim houve alguns conflitos e algumas mortes, tá certo? Então vamos lá, iniciar. Iugoslávia, um sonho dos sérvios, né? Então, Iugoslávia significa terra dos eslavos do sul, certo? O sonho de um país unificado nasceu principalmente com os nacionalistas sérvios, certo? A região foi por séculos alvo da ação dos impérios turco-otomano e austro-húngaro, né? Então veja que esses dois impérios tinham vontade de dominar essa região, né? O sonho da Grande Sérvia foi usado como desculpa expansionista para unir os vários povos eslavos da região, justificativa para os genocídios, né? Então a gente vai ver aqui que nessa unificação e nessa separação houve bastante genocídio, ou seja, bastante pessoas morreram para que isso acontecesse, né? A antiga Iugoslávia era formada por 6 repúblicas, né? Quem são essas 6 repúblicas? Bósnia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e a Sérvia, né? Que possuía 2 territórios autônomos, né? Vojvodina e Kosovo. Aqui a gente vê o mapa, né? Havia minoria sérvia em todas as repúblicas da Iugoslávia, né? O país estava partido entre os católicos romanos, eslovenos, croatas e católicos ortodoxos, né? E muçulmanos também. Então veja, que a gente já tem num território aqui, quando foi unindo 3 religiões, né? 3 maneiras de se relacionar com o sagrado diferente. Então a gente já pode ver o que ia acontecer, né? Quando você se junta 3 perspectivas de mundo diferentes. Iugoslávia sob Tito. Então Tito foi um dos grandes líderes políticos, né, dessa região, e aí ele era conhecido como Tito, né? Liderou a resistência ao nazismo e costurou uma unidade difícil, né? Ele conseguiu fazer essa junção, como a gente viu anteriormente, de povos diferentes, religiões diferentes, mas sobre esse comando de Tito, ele conseguiu fazer isso, né? Por quê? Porque as repúblicas tinham certa autonomia e a Iugoslávia não se submetia à União da República Socialista Soviética. Lembrando um pouquinho também que essa Iugoslávia ela viveu um regime socialista, por isso que eles se juntaram, né? Só que aí não era o mesmo socialismo, né, de união da República Socialista Soviética. Era um socialismo, mas não era um socialismo vinculado a esse aqui, né? Então, por isso também o motivo de que essas 6 repúblicas elas se juntassem, como a gente viu no slide anterior. Iugoslávia pós-Tito. Então a gente viu com Tito que como elas tinham autonomia, né? Ele conseguiu fazer essa costura, essa ligação. E a Iugoslávia pós-Tito. Com a morte de Tito em 1980, a unidade política começa a enfraquecer, né? Então vejam, se Tito conseguiu fazer essa unidade, quando ele morre, ela já começa a enfraquecer, né? O memorado da Academia Sérvia de Ciências e Artes, né, reacendeu o nacionalismo sérvio, né? Defendia que o país estava sob a hegemonia croata e eslovena, que os sérvios eram oprimidos, onde apareciam como minoria, que a Sérvia era economicamente explorada pelas outras repúblicas, que as fronteiras tinham sido impostas por comunistas croatas e eslovenos. Então veja, era um sonho da Sérvia, né, juntar, mas aí depois da morte de Tito começou-se a divulgar, tá, questões políticas, que a Sérvia estava perdendo, que a Sérvia estava sendo explorada, que a Sérvia que tinha menos habitantes do que os demais. E aí o que é que isso gera na sua população, né? Então, Iugoslávia pós-Tito ainda, Milošević se torna presidente da Sérvia em 1989 e passa a alimentar o nacionalismo sectário. O que é o nacionalismo sectário? É o nacionalismo de separação, onde ele vai dizer que os sérvios são superiores ou que têm mais direito do que os demais povos, né? Como a gente viu aqui, 6 povos. Além de promover forte controle da mídia e da sociedade. Então, quando ele assume, em vez dele dar autonomia, dele respeitar todas as nações que estavam habitando aqui, ele faz um nacionalismo sectário, dando preferência, né, ao povo sérvio. Então, se você tem 6 povos morando em população e você vê que o presidente começa a só colocar prioridade sobre um, o que é que vai acontecendo aqui? Como a gente pode ver, vários conflitos. Então,
devido a esse fator aqui, várias outras nações começaram a querer a independência. Por quê? Porque está num território onde o presidente dá só valor a um, então essas outras repúblicas, né, elas começam a pedir a independência. Então a primeira a pedir a independência foi a Croácia, né? Croatas em referendo decidiram pela independência, independência reconhecida pela comunidade internacional, mas essa independência foi sempre buscada através de guerra, né? República Sérvia, fundada pela minoria sérvia, êxodo sérvio. Então eles guerrearam, expulsaram os sérvios, né? Como a gente pôde ver. Por quê? Porque o antigo presidente estava dando preferência a eles. Então todas essas independências aqui, elas foram através de conflitos e mortes. Depois a gente tem a Guerra da Bósnia. A Bósnia também quis essa separação, né? A Macedônia e a Bósnia declararam independência em 3 de 1992. Na Bósnia, os sérvios eram 31% da população e se recusaram a reconhecer o plebiscito da independência, né? A República Sérvia da Bósnia. Sérvios promoveram limpeza étnica, então isso aqui aconteceu, por isso que eu coloquei aquela foto, um genocídio muito grande. Por quê? Porque tanto com a Croácia quanto com a Bósnia, os sérvios não queriam reconhecer essa independência. Por quê? Porque se eles estavam com o presidente sérvio no poder, eles tinham todo o domínio das 6 repúblicas. Na separação, eles iam perder esse território. Então, houve um conflito grande e os sérvios promoveram uma limpeza étnica, ou seja, matar todos aqueles que não são sérvios, né? E deixar nesse território só os sérvios. Então, imagine o genocídio que aconteceu. Contra os bórdios muçulmanos, genocídio, né? Campos de concentração, migrações forçadas, massacres, estupros em massas. Então veja tudo o que foi promovido pelos sérvios para que a Bósnia não se tornasse independente e ao mesmo tempo para que os sérvios se tornassem a maioria étnica. Então vamos eliminar aqueles povos para só existir os povos sérvios, né? E aí eles dominar nesses territórios soberanos, né? Continuando ainda na Guerra das Bósnias, em 3 anos de guerra, 2.000 vítimas e 1,8 milhões de refugiados. 97.207 vítimas documentadas, 65% eram muçulmanos bósnios, 25% sérvios e 8% croatas. Entre as vítimas civis, 83% eram bósnios, 10% sérvios e mais de 5% eram croatas. 30% das vítimas civis bósnias eram mulheres e crianças, ou seja, 30% das pessoas que foram mortas, massacradas, eram crianças e mulheres, né? A partir de 1996, o Tribunal Internacional de Haia julgou por crimes contra a humanidade vários líderes militares sérvios, né? E quem estava promovendo todo esse conflito eram os sérvios, né? Em 28 de 6 de 2001, Milošević foi preso, havia sido derrotado nas urnas em 2000 e tentara um golpe de Estado. Então veja, é a partir dele, né, que começa todo esse genocídio. E aí, mesmo ele perdendo a eleição, o que é que ele faz? Ele tenta se manter no poder, mas a comunidade internacional decretou a sua prisão. Guerra do Kosovo, como a gente viu, o Kosovo era uma região autônoma, né? Ela não se juntou às 6 repúblicas, né? Kosovo era uma região autônoma da Sérvia, de maioria albanesa, né? Conflito entre o exército sérvio e iugoslavo e o exército da libertação do Kosovo, né? Guerrilha de luta pela independência. Por quê? Porque aí a Sérvia também não aceitou essa autonomia de Kosovo, queria fazer também com que eles pertencessem a seu território, né? Em 24 de 3 a 10 de 6 de 1999, guerra entre a Iugoslávia e a OTAN. Né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, era pelos Estados Unidos e alguns países da Europa, como França, Reino Unido. Então, esses países tiveram que intervir, né, na Iugoslávia. Por quê? Porque aí a Sérvia estava tentando destruir essa população. Então, muito genocídio, né? Como a gente viu de crianças. Então, foi graças à OTAN que a Iugoslávia ela saiu derrotada, né? Então, em 6 de 1999, houve o Tratado de Paz, Kosovo independente, sob a tutela agora da ONU. Então, a Sérvia não conseguiu aí integrar a região de Kosovo ao seu território. E aí a gente chega no fim da Iugoslávia, né? A Iugoslávia deixou de existir oficialmente em 2003, né? Formou-se a República da Sérvia, Montenegro. Em 2006, Montenegro declara a sua independência. Então, mesmo com o fim,
né, com as 6 repúblicas tentando autonomia, mas ainda ficou junta, unida, Sérvia e Montenegro. Né? A Sérvia ainda conseguiu manter Montenegro, mas aí depois de 2006 elas se separam. As guerras de dissolução da Iugoslávia foram os conflitos mais longos em território europeu desde a Segunda Guerra. Né? Elas trouxeram de volta os bombardeios, cercos, milhares de refugiados e limpeza étnica. Então veja, não foi só o nazismo que promoveu a limpeza étnica. Nessa guerra da Iugoslávia também. Então veja, de início se junta esses 6 povos, né, sob o governo de Tito. De repente, quando Tito morre, os sérvios querem fazer uma limpeza étnica. Só vai existir sérvio agora. Por quê? Porque no começo eles eram a minoria. Foi eles que proporam e foram se tornando minoria. Então, essa limpeza étnica não vista desde a última grande guerra na Europa, né? Ela foi a segunda maior limpeza étnica depois do nazismo, certo? Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, né? Até a nossa próxima aula.